E hora de voltarmos para mais um episódio de Creature Commandos, quase chegando no final aqui, faltam 3 episódios, estamos no 5º, onde vamos falar um pouquinho mais sobre o passado do Frankenstein, não tão no passado, e ao mesmo tempo temos a estreia de um personagem importante, significativo no DC a partir de agora, né? O Cara de Barro está entre nós. O 5º episódio se chama Panela de Ferro, que conta com a direção de Matt Peters. Na trama veremos o Rick Flag e o Eric Frankenstein investigando a Doutora McPherson para tentar encontrar algum tipo de detalhe importante para corroborar ou não com as visões que a Cersei teve envolvendo a princesa de Pocolistão. Enquanto isso, veremos o comando das criaturas voltarem para Pocolistão para acabar com a princesa, mas infelizmente as coisas não sairão da maneira como eles querem, e também um pouco de vislumbre do que aconteceu com Eric Frankenstein depois da destruição do castelo do Dr. Frankenstein. Então nós temos 3 narrativas importantes nesse episódio. Primeiro, o que abre inclusive aqui a trama, que é a investigação do Eric com o Rick Flag Sr. investigando a Dra. McPherson. Ao mesmo tempo, o flashback do Eric, mostrando um pouquinho do que é esse personagem para o público. E ao mesmo tempo um pouco em passão, eu diria até, você tem o comando das criaturas enfrentando os entreveros dentro de Pocolistão. As 2 primeiras tramas aqui, os 2 primeiros plots, é o que chama mais atenção nesse momento. Confesso que a primeira vez que eu vi esse episódio, eu achei a Doutora McPherson muito estranha, parecendo uma piada direta do James Gunn. E em nenhum momento me passou na cabeça que, na verdade, essa não seria a Doutora McPherson. Então eu fiquei meio, pô, o James Gunn tá adaptando essa personagem de uma maneira muito bizarra, né? Eu sei que ele gosta de fazer piadas com todos, mas para essa personagem acho que não precisava. Até porque quando a gente vê a Doutora McPherson aparecendo, conversando com a Amanda Waller, ela tá tranquila, ela tá falando de boas, trazendo inclusive o seu repertório teórico. E aqui você tem toda a mudança dela, falando sobre as Amazonas, sobre lésbicas e não sei mais o que. Ficou engraçado, mas ao mesmo tempo achei, pô, o Gunn tá forçando aqui na sua escrita. Mas é claro que então o roteiro vai nos surpreender, trazendo a revelação do que está acontecendo com a doutora. Junto com isso, você vê um pouco mais essa parceria inusitada entre o Rick Flag e o Eric Frankenstein. Os dois conversando sobre, então, a investigação que está sendo feita, mas ao mesmo tempo você vê o foco no Eric ali, de como esse personagem realmente ele é bem problemático. Ele tem uma certa visão egocêntrica da sua vida. Certa não, ele realmente é um egomaníaco, praticamente, porque realmente o personagem, a todo momento, ele só fala dele, ele só quer saber como as pessoas pensam dele, ele tem problemas da maneira como as coisas lidam com ele ao redor também. Tudo é ele. E às vezes até algumas visões nubladas da sua vida aparecem, como por exemplo o fato de que, bom, eu quero ser um herói. Para ser um herói, então eu tenho que matar todo mundo que está aqui. Por exemplo, vou matar a professora, vou matar os alunos. Essa acaba sendo uma das falas do personagem durante a conversa com o Rick Flag, né? Pô, você não quer que eu seja herói? Não é pra eu matar a galera? E você vê então como os conceitos que o personagem tem da vida são realmente muito, mas muito bizarros. É um Frankenstein que fala muito sobre o ego, e isso vai ser justificado então através da cena de flashback que mostra um pouco mais a perspectiva do personagem. Veja, enquanto os outros monstros que a gente vê aparecendo aqui, a noiva, tem também o J-Robot, teve o Weasel, a Doninha, trazem momentos um pouco mais tocantes do personagem, fazem boas construções que enaltecem quem são eles, tentando tirar um pouco o lado do monstro deles para mostrar mais a sua humanidade. Inclusive é meio bizarro você pensar nisso, né? Você vai trazer muito humanidade pro J-Robot, pro Weasel, pra noiva, que não é necessariamente mais um ser humano, né, mas sim literalmente um ser fabricado. Aí você tem um robô e você tem um monstro, né, literalmente falando, mas ainda assim você constrói a humanidade neles. É muito interessante como o roteiro vai realmente conseguindo desconstruir e ao mesmo tempo construir uma nova perspectiva para o público. Já em relação ao Eric, aí você tem uma perspectiva também diferente aqui, que daí você vai mostrar muito mais que realmente ele é um monstro, que você não consegue trazer nenhum tipo de humanidade, e se for trazer a humanidade é uma das mais vis possíveis, porque as relações pessoais construídas aqui mostram o individualismo dele, a maneira realmente egocêntrica que ele pensa. Em um primeiro momento eu também aqui achei que o episódio tentaria mostrar um pouco de um amadurecimento do Frank, ele entendendo que ele não pode ser aquela pessoa que a gente viu lá nos primeiros episódios, alguém que pensa somente em si. Eu achei que realmente a gente viria aqui um momento de construção, mas nós estamos falando de um flashback, e ao mesmo tempo a gente já viu o personagem aparecendo e ele sendo
a figura bizarra e escrota, tal qual é desde lá do flashback da noiva. Então ficaria estranho você fazer uma construção aqui de algo melhor para esse personagem, sendo que na verdade você não tem nada de bom com ele. Ainda assim, o episódio aqui vai parecer que ele está construindo um amadurecimento com o personagem. Você tem um momento que o Frank fala pra cigana que acabou salvando ele que ela é cega. Ele fala, olha, se eu fosse cego, eu não conseguisse ver nada, eu já teria tirado minha vida, eu não viveria que nem você. E é um pequeno momento que a gente vê a cigana ensinando algo belo pro Frankenstein, pro Eric, ele entendendo que ele não pode ver a vida dessa maneira superficial tal qual ele vê, que mesmo uma pessoa cega consegue ainda assim ver as belezas da vida. Pouco a pouco isso é ressaltado nos ensinamentos então da cigana que são passados ao Eric, e por um momento você pensa, pô, esse personagem vai melhorar um pouco pelo menos, né? Ele vai aprender a ser um cara um pouco mais decente, né? Quem sabe outra coisa aconteceu na vida dele para ter continuado esse cara egocêntrico, maluco no presente. Mas no final das contas, quando a gente chega mais pro final do episódio, onde o personagem acaba tirando a vida da velhinha simplesmente por um pensamento que, olha, essa mulher não vai conseguir viver mais sem mim, então eu vou matá-la, porque eu não quero fazer com que ela sofra dessa maneira. É uma coisa muito, mas muito bizarra. Eu fiquei muito bravo com o personagem quando eu vi essa cena especificamente. É claro que você pode ter N interpretações dessa cena. Quem sabe, na cabeça do Eric, fazendo aquilo seria realmente algo bondoso, porque realmente você não faria com que a personagem sofresse com a solidão, ao mesmo tempo ela era cega, então poderia ser um ato de bondade vindo da parte dele. Mas é realmente uma visão extremamente turva e nublada pensar dessa forma. A gente está diante de um personagem que, para mim, é realmente um psicopata, no mínimo. Então penso que dentro dos desenvolvimentos dos personagens que estão fazendo parte do comando das criaturas, o Frank aqui, né, o Eric, na verdade, ele não faz muito parte do comando, mas de qualquer maneira, ainda assim, ele está elencado como um dos monstros aqui. Esse personagem, esse sim a gente pode categorizar do começo ao fim como realmente um monstro. É uma figura extremamente bizarra dentro do seu comportamento. Você não consegue ver realmente um pingo de humanidade. Na verdade você consegue ver uma certa humanidade, mas sim a humanidade do seu lado mais torpe possível. É um personagem que banaliza a vida por uma fantasia na sua cabeça de um certo protagonismo. Quando você vê inclusive ele falando com o Rick Flag Sr. em momentos críticos, quando então o Rick está conversando com outras figuras para tentar evitar que a princesa seja morta, você vê o Eric falando, você falou de mim, você falou o quão bom eu sou. Por que você tá falando isso, cara? O que tem a ver uma coisa com a outra? Por que você tá com essa vontade de aparecer tanto? O cara sofre uma espécie de síndrome de protagonismo para toda hora realmente querer colocar os holofotes em si. Então é muito bizarro quando a gente vê tudo isso sendo construído com o personagem. Por isso que eu digo, é um personagem que realmente o roteiro de James Gunn consegue fazer com que a gente odeie ele. Eu fico puto com ele. Foi construído de uma maneira que realmente faz sentido aqui o trabalho, mas ao mesmo tempo a gente fica, realmente chateado com a maneira com que essa figura age, do começo ao fim, desde o episódio da noiva até esse episódio aqui. Realmente, aquele final com o Eric é pra você deixar, puto da vida com esse cara. Isso não quer dizer que eu não me diverti com o personagem em alguns momentos aqui, porque eu dei algumas risadas, como por exemplo naquele momento que ele tem que se esconder junto com o Rick Flag, da Dr. McPherson, que está chegando em casa, ele pouco se importa, né? Então, como se fosse uma criança birrenta, uma criança mimada que não quer fazer aquilo. Confesso que eu dei algumas boas risadas, inclusive o David Harbour faz um bom trabalho ali de atuação como o Eric Frankenstein. Mas outro momento importante disso tudo que envolve ali então o presente das investigações do Rick e do Eric é o momento da revelação envolvendo a Dr. McPherson, que na verdade não é a Dr. McPherson, e sim o cara de barro. Temos a apresentação do cara de barro do DC, o personagem que vai ganhar filme, olha lá. Possivelmente quando esse personagem foi construído, não se imaginaria que ele ganharia um filme, convenhamos, né? O próprio James Gunn falou recentemente em entrevistas que ele foi convencido pelo Mike Flanagan de uma grande ideia que o roteirista tinha envolvendo o cara de barro. E o James Gunn escreveu os episódios de Creature Commando já faz um tempo, então não teria como imaginar que realmente ele ganharia um filme. Mas tem alguns pontos legais que a gente tem que ressaltar aqui. Primeiro, a gente vê que o cara de barro, ele parece um personagem que tem uma idade um pouco mais jovem, eu diria. Dizem alguns rumores que inclusive a gente vai ver um Basil Karlo numa faixa de 20 anos mais ou menos no seu filme. E você sente que ele não tem uma idade muito avançada, que ele parece ser um ator um pouco mais velho, tal qual é o quadrinho original, com a primeira aparição dele. É um cara que gosta de jogar um videogame, jogar um Mortal Kombat, inclusive ali, tomar uma cerveja de boa, etc. Então realmente parece uma pessoa um pouco
mais jovem dentro da interpretação. Ao mesmo tempo ele é classificado como um shapeshifter, uma pessoa que muda de aparências, né, que consegue se transformar em outras e tem então o aspecto de ser muito perigoso. E realmente ele é perigoso porque o episódio termina de uma maneira que dá a impressão que realmente que o Rick Flag Sr. morreu. Inclusive o Rick é bem lesado pelo cara de barro, ele tem a coluna fraturada ali, né? E se você parar pra pensar, não foi só o Rick Flag Sr. que sofreu o cara de barro, o próprio Eric também sofreu pra caramba ali. E o Eric é um cara fortaço ali, né? Que consegue resolver as coisas na porrada. Então realmente o cara de barro aqui é um personagem extremamente mortal, porque envolve as histórias do DCU do James Gunn e do Peter Safran. Deixa a gente curioso para ver como é que vai ser mais pra frente. É claro que, assim, convenhamos que o desenvolvimento do personagem é muito pouco ali, né? Você não tem quase nada sendo falado dele, e em nenhum momento você pensaria que esse personagem especificamente ganharia um filme, né? Pô, esse personagem que tem que ganhar um filme, né? Talvez você pensaria isso da Cersei, que é um personagem que fica em aberto ali dentro dos desenvolvimentos dela. Que eu senti que foi uma vilã que criaram um bom background ao redor dela envolvendo Temícera e assim por diante. Então isso me gerou muita curiosidade para ver como é que vai ser desenvolvida ela. O cara de barro nem tanto, na verdade, mas no final das contas é o personagem que realmente vai ter o terceiro filme no DCU em seguida em 2026. Mas pelo menos chegamos então ao monstro de lama que a galera sempre quer, né? Se no universo do Matt Reeves a gente tem um cara de barro mais fundamentado por lá, né? Aqui a gente tem um cara de barro muito mais fantasioso, dando toda a pinta que realmente o Batman desse filme vai por esse lado fantasioso também, né? Não tem como ser outra coisa. Se o cara de barro é dessa maneira, não tem como fugir disso. E entre desenvolvimentos envolvendo o cara de barro e ao mesmo tempo, principalmente, né, o Eric Frankenstein, nós temos o comando das criaturas voltando para Apocalistão e tentando acabar com a princesa devido às visões da Cersei. Mas as coisas não serão tão fáceis porque, junto com aí as informações do Rick Flag, o exército de Apocalistão vai tentar impedir o comando das criaturas, né? Você vê que o Rick Flag não liga muito pro comando aí, ele simplesmente quer, né, a moça que ele tá pegando, basicamente. São os momentos um pouco mais de pancadaria ali que trazem a beleza da animação também, principalmente com o Dr. Fósforos. O Dr. Fósforos é sempre um personagem que chama muita atenção nas suas batalhas, de como ele vai derretendo a galera, ele dá o dedo no meio lá e mata a galera dessa maneira, pisa na cabeça das pessoas. Realmente é um personagem mais sanguinário, mas ao mesmo tempo as cenas feitas com ele são bem legais. A noiva também mostra muito da sua destreza aí no combate, detonando todo mundo. Então são momentos legais envolvendo as batalhas, né? Fica só aqui a tristeza envolvendo a perda do personagem que é o Alexei, que é o soldado de Apocalistão, que eu achava ele divertido, a maneira como ele tinha esse lance envolvendo a cultura pop dos Estados Unidos, como ele se comunicava também com o comando das criaturas, até em algumas cenas ali, nesse episódio realmente ele falando sobre o carro dando problema. Confesso que era uma figura bem divertida e o próprio Dr. Fósforos fala, né, pô, esse cara era o meu favorito, pena que eu tive que matá-lo. Então convenhamos que é um episódio que nos deixa chateado com o Eric Frankenstein, realmente um personagem que, olha, é pra deixar você full da vida com ele. Pelo menos eu fiquei, né? Pela maneira como ele age e trata as pessoas ao seu redor, com todas as pessoas. Então é muito bizarro. Mas o propósito do que envolve a construção do Eric é realmente pra ser esse cara escroto pra caramba. Então isso é um ponto importante ressaltar, que realmente o episódio, ou toda a trama de Quarteto Comandos, consegue realmente mostrar que o Eric Frankenstein é um monstro. Ele realmente é um personagem que honra o que é o termo pejorativo envolvendo o monstro. Então para isso a gente deixa o joinha, e ao mesmo tempo a introdução do cara de barro, que é uma introdução bem rápida aqui, mas mostra um pouco do que é o potencial do personagem pro DCU como um todo. Então acho que isso também é benéfico. Foi divertido ver como é que é então todo o poderio do Basil Karl. Levando em consideração que é o Basil realmente, né? Quem sabe pode ser outro cara de barro, mas eu acho que deve ser o Basil. Não deve ser o Matt Hagan ou outra figura conhecida. Será? Vamos ver. Mas aí você gosta do Eric Frankenstein, gostou do personagem, ficou bravo com ele, não ficou, aceitou tudo de bom que ele fez. Comente aqui embaixo, gostou também do cara de barro? Traga todos os seus comentários. E todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou dedicar 2 videozinhos pra você assistir. Dá uma olhadinha nas minhas resenhas envolvendo Creature Commando, o Comando das Criaturas. Já resenhei todos os episódios que saíram até então. E além do mais, comentei notícias recentes envolvendo o DCU, com o Superman, que tá aparecendo bastante coisa, né? Tá no momento Superman forte aí, que bom. E também teve alguns detalhes envolvendo The Batman parte 2. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui.